vossas Bíblias, por gentileza, rapidamente, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no seu capítulo de número 2. Oi? Capítulo 2. É isso mesmo? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Amém? Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé. Queridos, eu vou falar sobre algumas analogias que Paulo fez sobre a igreja, para a igreja. Interessante como Paulo, outra mente fantástica, sábia, e ele usava analogias para explicar melhor o que o povo de Deus representava e o que o povo de Deus é nesta terra. Então, quero falar sobre algumas, serão seis analogias que Paulo faz nessa carta sobre a igreja, sobre nós, eu, você, aqui nesta terra, o que representamos nesta terra, qual a nossa função nesta terra, o que Deus espera de nós nesta terra. Então, assim, a primeira analogia, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por mais uma noite, mais um dia na Tua casa, na Tua presença. Oportunidade esta, meu Pai, que é um privilégio de termos. Senhor, obrigado por essa porta aberta. Obrigado, meu Pai, por termos liberdade a cultuá-lo. Deus, obrigado porque Tu estás nesse lugar. Deus, fala conosco. Deus, fala em meio a tudo aquilo que Teus filhos têm passado. Deus, aquele que está se deslocando de casa, agora traz em paz, em segurança, vai desembaraçando, meu Pai, tudo que impede da igreja de estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. E fala conosco, meu Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Fala como só Tu podes falar, como só Tu tens a acrescentar em nossas vidas. Fala, Deus, e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Interessante que Paulo, nessa segunda carta à igreja de Corinto, ele chama a igreja, ele nos chama, ele os chama, ele a chama, ele nos chama de o bom perfume. Deus o chama de perfume. Nós perfumamos a terra, nós trazemos um aroma diferenciado sobre tudo aquilo que se encontra. Interessante, eu quero ler o versículo novamente, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Olha o 16. Para com estes, ou seja, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, os que têm vida, né? Aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas. Então, Paulo diz que, olha, nossa vida, nós somos como um bom perfume de Cristo. Nós perfumamos onde chegamos. Interessante que aqueles que estão perdidos é um aroma quase que de morte. Em que sentido, queridos? Nós temos uma postura nesta terra, amém? Nós temos um andar nesta terra. Então, nós reprovamos aquilo que não agrada a Deus. Nós não fazemos aquilo que desagrada a Deus. E, às vezes, num determinado contexto onde você está, você não aceita aquilo, você não faz aquilo. E isso faz com que as pessoas olhem para você de uma forma diferenciada, comecem a marginalizá-lo, colocá-lo de lado. Isso é um perfume que traz morte para eles. Eles realmente rejeitam isso. Então, para os que se perdem, o perfume da igreja realmente é cheiro de morte, porque rejeitam, não querem, não aceitam essa nossa postura nova. Mas para aqueles que são salvos, queridos, que perfume maravilhoso. Eu entendo, e aí eu vou fazer algumas analogias em relação ao perfume, porque eu creio que esse perfume que o mundo hoje ainda tem como morte, como cheiro que separa, queridos, Deus trabalha para que um dia seja um perfume que venha trazer salvação. Amém? Eu creio nessa transformação. Eu creio nessa perfume de Deus. Mas eu comecei a pensar um pouquinho no que é o perfume. O que nós somos na terra. E o perfume é interessante, meus amados, porque primeiro que existe um adágio, e não é um adágio popular, porque isso no mercado a gente encontra e a gente observa muito bem. Dizem que os melhores aromas, os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, né? Então, quando eu comecei a pensar isso, para trazer uma analogia mais ainda apurada na pregação, e é interessante, porque realmente
os pequenos frascos são os mais caros, não é verdade? Então, você, meu Deus, eu vou pagar uma nota nisso. Mas o aroma, interessante que o perfume lembra épocas, momentos, pessoas, tempos bons, ruins. É ou não é? Então, obviamente, nós temos nossas sensações, né? E o perfume, o cheiro, o aroma, ele traz realmente lembranças, nos leva a lugares, nos leva a pessoas. E esse perfume de Cristo, querido, em primeiro lugar, ele tem que lembrar a Cristo. Ele tem que chamar atenção para Cristo. A minha vida, onde eu passo, por onde esse aroma vem, deve trazer a lembrança de Cristo. Deve trazer o entendimento que, olha, esse aqui é uma pessoa diferenciada, ele é especial. Esse aroma, queridos, deixa lembrança. Por mais que naquele momento tenha sido de morte para alguém, um dia, quando se lembrar daquele perfume e necessitando de uma salvação, de um milagre, aquilo que era morte outrora, se torna vida. Porque aquele aroma não se esquece. Queridos, como é bom nós passarmos por esta terra, por lugares, e deixarmos, e fazermos história e deixarmos um legado. Assim é Cristo. Esse legado, 2000 anos atrás, até hoje ecoa na humanidade. Esse perfume até hoje vai trazendo um aroma por todo mundo. Assim é a igreja. Você é o bom perfume de Cristo nesta terra. Amém? Você é esse que traz a memória. Você é aquele que as pessoas olham, meu Deus, olha, não é que eu me lembro dele. Olha, um dia que ele falou para mim, olha, não saiu da minha cabeça, eu não me esqueço. Porque você é o perfume que fica gravado no coração das pessoas. Para ponto positivo ou negativo. Mas você marca vidas, nós marcamos vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando eu olho para a família do Ismar, e perdão sempre por essa analogia, mas eu me lembro da Dai pequenininha. Esse perfume não sai da minha cabeça, da minha mente, né, do Ismar, ou seja, essa família é algo que o tempo vai passar, mas certamente ela, eu, Luciana, Ismar, Kátia, todos nós nos lembraremos, porque é um perfume que ficou, um perfume que marcou, é algo que nós olhamos para o passado, olha, eu sei que cheiro é esse, eu sei que aroma é esse, eu sei quem ele é, eu sei quem ela é, eu sei que família é essa. Amém, igreja? Glória a Deus. Então é algo que deve ser marcado. Então, quando Paulo fala à igreja, nós somos o bom perfume. Ou seja, nós deixaremos esse cheiro, esse aroma, por tempos e épocas de séculos. Nós temos algo a ser colocado e deixado. Cuidado com esse perfume. É precioso. E primeira analogia é essa em relação ao perfume. Segunda, que eu falei do pequeno frasco. O pequeno frasco é assim interessante. Assim como ele é muito caro, importante, meus amados, primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 1, Paulo falando da vida cristã, do homem e da mulher, fala que, olha, as coisas loucas, realmente as coisas fracas, as coisas que não são, confunde as que são. As coisas fracas confundem os fortes. Ou seja, nós somos aquilo que parece não ser, mas somos. As coisas fracas realmente confundindo os sábios, os inteligentes. Aqueles que pensam ter a sabedoria, e nós, na nossa sabedoria bíblica, no nosso conhecimento em Deus, fracos, mas somos muito fortes. Amém, igreja? Esse pequeno frasco, você que pode parecer frágil, você que possa parecer, em determinado momento da sua vida, aquém de algo, queridos, Deus faz diferença, amém? Nessa sua fraqueza, Deus o faz forte. Glória a Deus. E interessante, pergunte para o seu irmão se ele está cheiroso. Faz isso não, gente. Pode não ter um bom resultado. Pode não ter um bom resultado. Mas o certo é, e dizem, melhor dizendo ainda, os franceses, né, conhecidos por seus bons perfumes, mas não tomam banho muito não, né? Não é uma frequência. Realmente o latino que toma banho demais, eu não sei. Porque quando falam que o brasileiro toma 2 banhos, assim, uma média por dia, eles falam que isso é um absurdo. Um absurdo. Claro que o clima é diferente, tudo isso vai influenciar nessa decisão de 1 banho, 2 banhos ou sem banho. Eu estive agora em Minas Gerais, queridos, peguei 1 grau.
Confesso que na semana não fui tão frequente ao banho, não. Foi dureza. Aí eu me lembrei realmente do bom perfume, porque quando eu colocava o perfume, naquela hora, naquele momento, o aroma que não era tão agradável sumia. E o bom perfume ficava. Queridos, o perfume de Cristo faz isso em nós. Espiritualmente, não cheiramos bem. Espiritualmente, trazemos uma herança que traz um aroma que não é agradável. Mas o perfume de Cristo se sobrepõe a tudo isso. Quando entregamos nossa vida para Cristo, quando caminhamos com Deus, esse bom perfume vem sobre nós. E tudo aquilo que um dia passado, os erros, as falhas, são sobrepostas, porque o perfume é muito maior, muito mais intenso. Amém, igreja? Precioso perfume nós temos, carregamos em nossos corações, em nossas vidas. Glória a Deus. Mas o interessante também do perfume, eu poderia ficar pregando só sobre o perfume nesta noite, mas nós temos horário, mas interessante que o perfume, o aroma pode ser muito bom, mas se o fixador for ruim, querido, eu faço os meus testes ali na Rua da Alfândega. Na Rua da Alfândega tem lojas que vendem aromas, né? Então você pode montar o seu perfume. Então você com base em alguns aromas, você vai começar vai montando, e na hora do fixador, você vai pelo preço, né, gente? E na hora é muito cheiroso. Poxa, que coisa maravilhosa. Poxa, tão caro um perfume, eu consigo com R$20 fazer... Consegue. Maravilha, o vendedor é maravilhoso, né? Claro, isso aí você vai sair daqui perfeito. Eu já fiz várias tentativas. Confesso que foram várias. Mas, meus amados, era questão, sinceramente, de meia hora. Meia hora, o perfume tinha ido todo embora. O aroma é muito bom, muito bom. Conhecer a Deus é maravilhoso. Aceitar Jesus, coisa mais linda da vida. Mas se não perseverar, se não andar firme com Ele, o aroma vai. O aroma vai. Se não houver fixador, se eu não perseverar na palavra, se eu não me esmerar mais no conhecimento, se eu não me aprofundar na palavra, se não desejar mais de Deus, queridos, aquilo que era muito bom, dura pouco. Dura pouco. Porque na primeira corrida que você der, no primeiro sol que você vai pegar, no primeiro transpiração sua, vai embora tudo. E a vida com Deus é para atleta, como a Bíblia diz, é para soldado, como a Bíblia diz. Outras analogias que eu poderia trazer para esta noite, o soldado, o atleta, o lavrador, que Paulo fala também para Timóteo, seu filho na fé. Seja como soldado que milita por uma guerra que não é sua, uma guerra espiritual. Seja como um atleta que se esmera no treino, em todas as coisas. Mas, queridos, se não tiver fixador, no primeiro suor, na primeira transpiração, sai tudo. Esse perfume que eu trago, se eu não perseverar, vai embora. Quantos não começaram muito bem, andaram, correram, mas nas transpirações, nas lutas, o perfume foi indo embora. Temos um bom perfume a ser colocado, amém, igreja? Glória a Deus. Nós levamos esse bom perfume, então persevere na carreira que foi proposta para ti, para cada um de nós, amém? Glória a Deus. Tem outra coisa em relação ao perfume. É caro. Querido, o perfume que eu trago, que você traz, que todos nós trazemos, foi pago por um alto preço. Foi caríssimo. Para mim, para você, foi de graça. Mas quem comprou esse perfume, quem teve acesso, quem teve direito, Cristo deu a sua vida por ele. Cristo morreu por nós para colocar a sua vida dentro de nós. Jesus habita em nós. Esse perfume, queridos, foi dado de graça para nós, mas que preço altíssimo foi pago. Ou seja, quando eu coloco esse perfume, assim como o perfume é muito caro lá na prateleira, eu tenho que ter entendimento também que o perfume que eu trago na minha vida, que eu exalo onde eu ando, queridos, que responsabilidade. Que responsabilidade. Quando nós vamos colocar um perfume que é muito caro, ou pouco caro, não sei, mas você não é conta-gotas? Um pouquinho. Ih, botei muito, meu Deus. Vou botar aqui perto está acabando. E agora? Vou usar pouco.
Tem aquele para o dia a dia, tem aquele para o evento especial. Esse do evento especial quase é pouquinho em pouquinho, que é caro. Nós preservamos aquilo com uma seriedade imensa. Temos um cuidado para não apertar muito. E o perfume que nós trazemos, esse perfume espiritual, às vezes deixamos de qualquer forma. Não damos o devido valor à responsabilidade que ele tem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Levamos o bom perfume. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse perfume que está sobre ti é caríssimo. Ele tem um fixador, queridos, que depende de você. Ele se sobrepõe a todo e qualquer aroma do passado. Ele, meu querido, está em um pequeno frasco, como você é, mas grande e poder tem nele. Amém? Glória a Deus. Avance um pouquinho agora. 2 Coríntios capítulo 3, segunda analogia que Paulo diz à igreja. Olha o que diz. Versículo de número 2. 2 Coríntios 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Agora Paulo fala à igreja, vocês são a carta de Cristo. Vocês são a nossa carta. Vocês estão sendo lidos pela humanidade. Vocês estão sendo lidos pelo homem. Você sabia que onde você está, por onde você passa, seja na sua faculdade, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, estão lendo você? Você é uma carta de Deus nesta terra. Você está sendo lido dia a dia. Quais as linhas que estão na sua carta? O que está escrito na sua carta? O que estão lendo sobre ti? O que as pessoas recebem de ti? Que carta é essa que as pessoas estão lendo? Olha a nossa responsabilidade, igreja. Quando Paulo fala, olha, vós sois carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Foi uma carta sonhada. Corinto foi uma igreja sonhada. Foi uma carta escrita com muitas lágrimas. Uma igreja com expectativas, com sonhos. Não é assim, queridos, quando nós temos filhos, você não tem expectativa. Olha, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser aquilo. Aquela igreja, quando nasceu, expectativas havia sobre ela. Assim como nós temos expectativas também em Deus. Eu tenho as minhas. Eu tenho as minhas no meio secular, eu tenho as minhas enquanto família, eu tenho as minhas enquanto ministério. E eu quero que essa carta seja lida e as pessoas olhem, leem e falem, poxa, que carta bacana. Poxa, eu desejo ler essa carta. Olha, eu quero ir até o fim. Já leu o livro que você para e não consegue ir até o final? Vários, né? Assim não pode ser a nossa carta. Não pode ter uma introdução boa em um meio que se perde e um final que não tem sentido. Mas a nossa carta tem que ter, como todo didática, né, uma introdução, um meio onde fale contexto histórico e uma conclusão sobre aquilo. Eu quero que leiam a minha carta e entendam. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está sendo lido, querido. Dia a dia, onde quer que você vá, estão lendo a sua vida. A sua vida, dizem, né? Isso é uma dádiva popular. A minha vida é um livro aberto. Olha, certamente a nossa não é um livro aberto para todos, mas Deus sabe. Para Deus a nossa vida é um livro aberto e as pessoas estão lendo sim a nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Não adianta eu ter uma escrita linda aqui na igreja. Não adianta a minha introdução na igreja ser linda se o meu caminhar, o meu dia a dia lá fora, a leitura for totalmente diferente. Poxa, mas a introdução dele é linda, que carta linda. Eu quase choro com a vida dele. Mas quando eu começo a ler em seguida, quando eu começo a ler a vida dele fora da igreja, olha, que tristeza. Acabou a introdução. Não tem mais sentido esse livro. Não quero ler mais essa carta. Paulo deixa bem claro, igreja de Corinto, vocês são carta escrita em nosso coração. Estão sendo lidos sim por homens, vidas, pessoas estão lendo. Amém? Glória a Deus. Dê um pulo agora bíblico, mais um pulo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo
de número 7. Esse texto eu amo muito, já fiz uma pregação também sobre ele. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Amém ou não amém? Temos, porém, este tesouro, depois você leia o contexto, é Cristo em nós, ok? Temos, porém, esse tesouro, que é Cristo em nós, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Agora Deus me chama de vaso de barro. Obviamente todos já viram vasos de barro, né? Ou seja, frágil. Frágil. Em outras palavras, como se Deus estivesse falando, olha, eu a fiz frágil mesmo. Para que você saiba que a excelência do poder é minha. Para que você saiba que quando eu quiser, e se eu der um peteleco assim, ó, pim, quebra tudo. Nós somos vasos de barro. Nós somos sujeitos, sim, a quebrar, a ter quedas, a quebrarmos. Lembra de Jeremias, capítulo 18? Quando Deus manda o profeta Jeremias descer a casa do oleiro. Jeremias, o que está vendo aí? Eu estou vendo o oleiro trabalhando num vaso, mas o vaso se quebrou em sua mão. Jeremias, continua olhando aí. Pois bem, eu vejo agora que o oleiro ele começa a fazer um novo barro, um novo jarro. Aquele que estava quebrado, sim, aquele que estava quebrado, o oleiro começa a fazer outro. Por mais que ele tenha se quebrado, o oleiro vai lá e faz outro novo. Aí Deus fala, muito bem, Jeremias, assim é com a casa de Israel, assim como ela foi quebrada, e como eu sou o oleiro, eu posso fazer tudo de novo. Deus é o nosso oleiro. Deus é aquele que reconstrói todas as coisas. Mas, queridos, nós somos vasos de barro, somos frágeis. Não somos de chumbo. Não somos intocáveis. Não somos inabaláveis. Não somos um cofre fechado. Não foi essa analogia que Paulo fez. Paulo sabia que nós temos as nossas fraquezas. Mas tem uma coisa que era a seguinte: temos, porém, este tesouro que é Cristo em nós, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Tem uma coisa interessante, queridos. Esse tesouro que é Cristo está dentro de mim, de você, de cada um de nós. Frágeis que somos, mas tem um tesouro imenso lá dentro. Eu te faço uma pergunta retórica. Se você tivesse um bem muito importante, se você tivesse um valor muito alto, vamos dizer ali, vamos profetizar para toda a igreja, umas 10 barras, 20 barras de ouro, pesando quanto? Não sei, vamos lá, 1 quilo cada uma, você colocaria num vaso de barro, ou você alugaria um cofre num banco e ali guardaria tudo? 2, né? Era retórica a pergunta. Mas certo é, queridos, que nós colocaríamos nesse banco. Deus, o maior tesouro que ele tem na face da terra, seu Filho, Cristo, ele coloca dentro de mim. Porque tem uma coisa, queridos, se esse vaso se quebrar, olha, o que vai sair daqui de dentro é muito poder. Ele é poderoso para reconstruir tudo de novo. Eu tenho um poder dentro de mim, você tem um poder dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você. E por mais que você tenha se quebrado, se rachado, queridos, há uma excelência de um poder dentro de você, restaurador, poderoso, transformador, pode fazer tudo novo em nome de Jesus. Eu posso ter caído, mas eu sei a força que há dentro de mim, que não é dos meus próprios braços, mas é esse tesouro que está aqui dentro. É o Espírito Santo que está dentro de nós. Queridos, você vai errar, você vai falhar, eu vou sair daqui, talvez eu falhe. Se me derem uma fechada na rua, vai ser complicado. Todos nós estamos sujeitos a rachaduras, a vaso quebrar. Somos frágeis. Não tem aquela embalagem? Frágil. Aquela fita, né? Frágil, não toca, cuidado, frágil. É assim, você, somos nós. Erramos, falhamos, mas só que tem uma excelência, um poder excelente dentro de nós. Que não é a minha força, porque, queridos, se fosse a minha força, eu estaria perdido, a sua, nós estaríamos perdidos. Mas Deus não coloca, querido, deixa se quebrar, saiba que tem um poder imenso dentro de você. E esse poder fala, e esse poder levanta. Essa força, essa pessoa chamada Espírito Santo de Deus, fala, te levanta, faz você forte novamente,
faz o jarro se moldar novamente perfeito. Frágil ainda, sujeito aos mesmos erros, às mesmas caídas, mas pronto para ser restaurado. Nós estamos prontos para a restauração. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Continuando. Eu tenho que acelerar um pouquinho porque o horário é um pouco mais curto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Amém? Sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Agora Paulo fala que meu corpo é tabernáculo. Ele vai trazer uma analogia lá do Antigo Testamento, onde o povo de Deus, quando saiu do Egito e andou até a terra de Canaã, durante 40 anos no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo, porque ali Deus falaria com o seu povo, nessa casa móvel, porque a casa ia se movendo, Deus ia falando com o povo ali, Deus ia dando ordens para o povo ali. Assim Paulo fala, olha, nós somos tabernáculos de Deus nessa terra. Você é casa de Deus. Deus fala contigo. Você é habitação dele. Você é tabernáculo nessa terra. Você hoje está aqui, amanhã está acolá. Mas você continua sendo casa de Deus. Eu estou aqui, num ambiente maravilhoso, com amigos, com cristãos. Amanhã eu vou estar no mundão. Cheio de pessoas que não compartilham dos mesmos sentimentos que eu, da mesma justiça que eu compartilho e que eu entendo. Mas eu sou o tabernáculo de Deus. Eu não mudei. Eu continuo sendo casa de Deus. Olha, igreja de Corinto, vocês são tabernáculo. Vocês vão ser levados para um lugar e para o outro. Mas continuam sendo boca de Deus. Não fraquejem. Não deixe que o contexto, que o meio venha fazer de você uma pessoa diferente. Você é tabernáculo. Deus fala ali. O tabernáculo é lugar de identidade. O tabernáculo é onde Deus fala. O tabernáculo ele anda. O tabernáculo não é estático. Você não é só tabernáculo dentro da igreja. Você vai andar. E mais, querido, você vai andar no meio do deserto. O deserto. Quando a nuvem apontar, ande. Quando a coluna de fogo andar, ande. Ou seja, Deus, sempre lhe darei uma direção. Você não está sozinho. À noite, coluna de fogo. Durante o dia, nuvem apontando. Ande, vá. Vá. Deus sempre mostrando para nós, e nós como tabernáculo de Deus, sabedores da nossa influência e da nossa posição nesta terra. Amém, igreja? Glória a Deus. Você é tabernáculo de Deus. Então não seja apenas aqui na igreja. Você onde for, onde Deus o levar, certamente Ele o levará, a levará. Ali você continua sendo casa do Pai. Glória a Deus. Quinta analogia que Paulo fala à igreja de Corinto, olha que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Quem achou, diga achei. Versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso. Queridos, olha o que Paulo fala, olha. Vocês são embaixadores. Querido, que importância Deus nos dá. Que relevância Deus nos dá. Vós sois embaixadores nesta terra, ou seja, vocês representam o céu na terra. O embaixador é isso. O embaixador é a representação de um país em outro. Então aquele que foi, inclusive tem um para ser designado agora, que todo mundo está falando contra ele, né? Então, que é nepotismo, que é isso, que é aquilo. Bom, eu não vou entrar nesse contexto, tenho certeza sobre isso. Mas o certo é que quem for designado nos Estados Unidos, ele vai representar o Brasil lá. Lá. A embaixada, por exemplo, brasileira lá nos Estados Unidos, tudo que acontece lá dentro, né? Entrou na porta da embaixada,
Tudo que acontece lá dentro, as leis são brasileiras. Não tem lei americana lá. As leis que vão reger tudo que aconteça, se acontecer um assassinato lá dentro da embaixada brasileira, as leis que regem são as leis brasileiras. Não são as leis americanas, porque ali é território brasileiro. Olha que importância é o embaixador. E Deus fala, você é meu embaixador na terra. As leis que acontecem na sua vida são as leis de Deus. Por mais que as coisas venham se levantando, a lei que rege a minha vida é a palavra, é a Bíblia. Deus está comigo, Deus fala comigo. Sou o tabernáculo, tenho minha representação nessa terra. Não vai ser o homem que vai me julgar, não vai ser o homem que vai me colocar de lado. Deus tem uma posição para mim. E é Ele que vai dar a palavra final. Ele é o reto juiz. Amém? Temos o advogado junto ao Pai, que intercede por nós. A última palavra sempre será de Deus. Amém, queridos? Você é embaixador. Levanta a cabeça, você não é mais um nessa terra. Você é o embaixador de Deus. Deus age através de você. Olha que autoridade. Embaixadores de Cristo. Nós somos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. É isso. É como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, quando alguém fala, quando alguém o exorta na palavra, queridos, não é esse alguém que está falando, é Deus falando. A lei ali não é do embaixador, é a lei do Brasil. É o Brasil que está falando nos Estados Unidos. É o céu que está falando na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Última analogia, que é uma analogia assim, meio que forçando um pouquinho a barra, mas de propósito, porque eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, logo em seguida, para encerrar. Olha que diz capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. É claro que o cooperador aqui não é uma analogia, ok? É uma explicação. Mas eu quero encaixar essa cooperação. Nós somos cooperadores de Deus nessa terra. Você sabia que você coopera para que as coisas de Deus aconteçam aqui? Para que a graça de Deus não seja em vão. Queridos, a graça é maravilhosa, né? Tudo dá de graça para nós. Favor imerecido. Deus nos concede. Então, se é tudo favor imerecido, eu não preciso fazer nada. Muito pelo contrário. Deus fala que eu coopero com isso. E se eu não cooperar com aquilo que Deus colocou em minhas mãos, essa graça que Deus me deu é em vão. Se eu não cooperar, se eu não lutar, se eu não me exercitar, se eu não buscar, querido, o que Deus fez na cruz por mim, nesse momento, para mim, é em vão. Nós somos cooperadores de Deus, ou seja, eu opero com Deus. Cooperador é isso, é operar com. Ou seja, Deus opera e eu coopero com Ele. Eu estou ao lado dEle. Se eu ficar esperando tudo Deus fazer, não, é graça, é favor imerecido. Eu estou só esperando. Essa graça é em vão. Mas se eu coopero, se eu luto, se eu me esforço, se eu me esmero, se eu quero mais, se eu desejo mais, se eu busco mais, queridos, se eu cooperar, essa graça mais valia ainda ela tem na minha vida. Mais unção Deus revela sobre a minha vida. Mais íntimo eu sou de Deus. Infelizmente, às vezes a graça tem sido pregada de uma forma errada e que nos leva à prostração e nos leva a entender que, bom, se é a favor imerecido, se eu não mereço nada, para que eu vou fazer por onde? Não é uma pergunta lógica? Eu entendo até que é uma pergunta lógica. Se é um favor imerecido, para que eu vou fazer algo para merecer? É uma pergunta lógica ou não é? É uma pergunta lógica. É uma pergunta que gera realmente indagações. A gente pode fazer outras perguntas também. Por que você bebe água? Porque eu tenho sede? Por que você... Eu já falei uma coisa maluca, né? Por que você anda? Porque eu tenho pernas. Então, por que eu vivo em santidade?
Porque eu conheci Cristo. Por que eu leio mais a Bíblia? Porque eu conheci Cristo. Eu não mudo de vida para ter algo melhor. Eu não mudo de vida para merecer algo. Eu mudo de vida porque minha vida foi mudada. Eu ando porque eu ando. Eu vou explicar o óbvio? Não sei explicar o óbvio. Então eu não busco, eu não sirvo a Deus para... Eu não dizimo para que a minha vida financeira seja... que eu fique rico. Eu dizimo porque eu aprendi com Deus que tem que dizimar. Eu não dizimo para que as janelas do céu se abram. Eu dizimo porque é a minha forma de comunhão com Deus. Eu nasci assim. Obviamente, as janelas se abrem. Deus abençoa. Mas Deus abençoa quem ele encontra um coração assim. Que não está barganhando com Deus. Que não está fazendo X para receber Y. Não é assim com Deus. Isso é graça. Graça é você fazer porque você faz. Por que eu respiro? Não sei, cara. Respiro porque eu nasci assim, respirando. Eu não respiro para ter um ar melhor, para receber um ar melhor, não. Eu não respiro para meus pulmões se abrirem mais. Eu respiro porque eu respiro. Eu estou sendo meio maluco, gente? Talvez, né? Mas eu ando com Deus porque Deus me salvou. Eu dizimo porque é a forma de ter comunhão com Deus. Não é barganhando nada com Deus. Aí eu entendo que a graça é graça. E eu coopero com Ele para que a graça não seja em vão. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós somos cooperadores de Deus nesta terra. Coopere com Ele. Se você não cooperar com Ele, outros cooperarão. E cooperar, queridos, é andar junto. É andar junto. Olha que não é interessante, porque ao cooperar com Cristo, eu estou na mesma direção. Eu estou desfrutando da mesma coisa que Cristo está desfrutando. Eu estou andando na mesma reta. Eu vou alcançar as mesmas coisas que Cristo alcançou. Eu não estou andando paralelo, não estou andando lá na frente. Eu não estou pensando lá atrás para receber lá na frente. Eu estou cooperando com Ele, eu estou andando com Ele. E se eu ando com Ele, queridos, eu vou desfrutar o melhor desta terra. Deus vai me abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar um carro melhor. Eu creio. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Eu creio. Por quê? Porque você fez uma campanha? Não. Porque eu jejuei mais essa noite? Não. Se foi por isso, queridos, pensando no carro melhor, não, você não vai receber nada. Mas se você está andando com Ele, porque você nasceu para andar com Ele, meu amado, as coisas vão acontecer na sua vida. As bênçãos de Deus nos alcançarão, Deuteronômio 28. As bênçãos de Deus nos alcançam, porque eu estou andando no mesmo trajeto, eu estou cooperando com o Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Foram tantas analogias, foram 6 analogias. Certamente Deus falou contigo em relação ao perfume, à carta, ao vaso de barro, ao tabernáculo, ao embaixador, à cooperação. Mas, queridos, em tudo isso que Deus quer falar, resumindo tudo. Pastor, não entendi nada da pregação. Não entendi nada, mas uma coisa, se você sair entendendo uma coisa, valeu. Valeu. Queridos, eu tenho que andar como Cristo andou nessa terra. Eu tenho que andar como Cristo andou nessa terra. Eu tenho que andar as pegadas de Cristo. Eu tenho que fazer o que Cristo faria no meu lugar. Essa tem sido assim a palavra retórica na minha vida. O que Cristo faria no meu lugar. Lá na minha escola, o que Cristo faria. No meu trabalho, o que Cristo faria. Na hora de falar com essa pessoa, o que Cristo faria. Na hora de decidir isso, como Cristo decidiria. Se essa pergunta for feita para si, se você falar consigo mesmo, Jesus, o que tu farias no meu lugar? Meu amado, sua vida será outra. Será outra. Aí você vai ver, perdoa. Meu Deus, que isso? Sofre o dano. Que isso? Eu quero dar também. Não, sofre o dano. Sofre o dano. Bola para frente, querido. Sofre o dano. Cristão militando contra cristão. Não, sofre o dano. Pastor, mas ela fez isso, ela é da igreja. Vai cristão contra cristão perante tribunal de incrédulos. Sofre o dano. Paulo vai falar isso em Coríntios, para a igreja de Corinto, capítulo 5. Sofre o dano. Sofre o dano. Tantas coisas, queridos, que nós passamos. Se nós perguntarmos, Cristo, o que tu farias em meu lugar? Agora, tem uma coisa, meus amados. Deus não é adivinho. Sabe como? Quem quer ouvir muito Deus falar? Leia muito a Bíblia. Leia muito. Aprendi isso com um pastor, futuro pastor da igreja,
missionário Jefferson, ele sempre fala isso. Quer ouvir Deus, pouquinho só de Deus? Quer ouvir Deus falar pouquinho? Lê pouca Bíblia. Quer ouvir muito Deus falar? Lê muita Bíblia. Faça isso, queridos. Deus vai falar muito contigo. Deus vai falar muito conosco. Feche seus olhos. Vamos louvar a Deus, amém? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu um vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Tudo com os olhos fechados. Deus amado, em nome de Jesus. Como tu queres que sejamos, Deus. A tua palavra nos ensina. Nós sabemos, meu Pai, que nessa caminhada não é fácil. A tua palavra nos ensina que os dias são maus, há o dia mau. Basta o dia o seu próprio mal. Assim a tua palavra nos ensina. Não é fácil caminhar contigo nesta terra, Deus. Não é. Mas ao mesmo tempo, Jesus, que caminhamos contigo, percebemos e entendemos, meu Pai, que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Entendemos, meu Pai, que tu tens sim milagres para nós. Tu és aquele que reverte quadros impossíveis. Tu és aquele que faz o impossível acontecer. Andando contigo nós experimentamos milagres, meu Pai. Quantas coisas não temos para conversar e falar de Ti. Quantas coisas tu já não fizeste, faz e ainda fará. Deus, mas não deixaremos de ser um bom perfume nesta terra para agradar a outros. Não, Senhor. Somos uma carta que é lida dia a dia. Isso traz em nós uma responsabilidade imensa. Mas ao mesmo tempo, meu Pai, na nossa fragilidade, de vaso de barro que nós somos, a excelência do poder, Jesus, está dentro de nós. E se o vaso se quebrar, Ele faz de novo. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Obrigado porque tem vidas aqui que podem ter sido quebradas, Deus, rachadas. Mas a excelência do poder está em Ti. O tesouro é o Senhor. Tu és o tesouro. Tu és aquele que está em nós. Precioso, valoroso, amado, querido, poderoso para fazer tudo novamente. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, eu ministro sobre cada vida que aqui está, de uma forma especial nesta noite. Que o poder restaurador de Cristo seja exalado em nossas vidas. Que as brechas, meu Pai, sejam fechadas. Que os cacos, meu Pai, venham a ser deixados de lado e que venha a fazer tudo de novo. Nós não cremos num Deus que junta cascos quebrados, não.
Nós cremos num Deus que faz tudo novo, tudo perfeito, começa tudo do zero. Senhor, esse é o Deus que nós servimos. Senhor, fala conosco, continua a falar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, somos embaixadores, cooperamos com a Tua obra nesta terra. Bom andar contigo, meu Pai. Bom andar contigo, Senhor. Faz com que Teus filhos andem mais e mais contigo, dia após dia. Tabernáculo de Deus nós somos, nos movemos, mas não deixamos de ser igreja. Em qualquer lugar continuamos sendo igreja. Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo do abismo, continuo sendo igreja. Deus, abençoa vidas aqui nesta noite, meu Pai. Encoraja-as, levante-as em nome de Jesus. Que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um aqui hoje. É o que nós oramos, meu Pai, e profetizamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que diz, queridos, dê uma linda salva de palmas a Cristo. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode se sentar. Gostaria de chamar meu querido missionário Flávio Franco. Será ministrando esse momento de dízimos e ofertas.